Olá, seja bem-vindo aqui ao meu diário pessoal de expansão da consciência, onde eu compartilho vários estudos aí que estão me ajudando na jornada, que é a expansão da consciência. E hoje eu vou trazer aqui compartilhar com vocês um livro que eu adquiri recentemente, que é O Homem é Aquilo que Ele Pensa, de James Allen. E o tema do estudo de hoje, ele é Como Acessar o Tesouro Interior. Eu dei esse tema aqui, não é um tema que está no livro, mas eu achei muito interessante. E eu vou ler alguns trechos que estão na página 16 e 17. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho da notificação para ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal. Esse livro é todo com base aí nas 7 leis universais ou 7 leis herméticas, tá? Que tem lá no livro O Kybalion, que a gente tem uma série aqui inteirinha só de decifrando o Kybalion. E eu vou ler aqui, ó. O homem é sempre o Senhor, mesmo que entregue as maiores fraquezas e ao máximo abandono. Mas em sua fraqueza e degradação continua sendo o insensato Senhor, que desgoverna sua própria casa. Quando ele começa a refletir sobre o seu estado e a procurar diligentemente a lei sob a qual foi criado, começa a se tornar um senhor ajuizado, capaz de dirigir com inteligência suas energias e ajustar seus pensamentos visando a fins frutíferos. E esse trecho aqui já vem falando o quê? Do senhor insensato, que é aquela pessoa que simplesmente está vivendo por viver, sem nenhuma consciência de quem é, e está ali naquele ritmo do deixa a vida me levar, e em nenhum momento parou para olhar para a sua vida e fazer uma análise de, nossa, tem alguma coisa aqui, tem algo de errado, né? Por que tudo isso está acontecendo? E quando a gente se dá conta que é esse despertar da consciência que ocorreu comigo, que foi essa reflexão que eu vi, minha vida uma bagunça, eu sendo cristã, temendo a Deus e tudo mais, lendo a Bíblia, dando dízimo, minha vida inteira uma bagunça em todas as áreas da minha vida. E eu fiquei assim, olhei e falei, cara, tem alguma coisa de errado, gente, não é possível. Aí começa o cliquezinho. E aí eu pedi a Deus, né, que eu queria descobrir a verdade. Deus me apresentou a todo esse conhecimento, né, do Kybalion, do livro O Despertar da Consciência, do Neville Goddard. E foi indo. São vários livros, graças a Deus, né, que têm me ajudado a entender quem eu sou. E aqui ele fala, um trechinho, que quando esse homem insensato, ele para pensar e a procurar, né, sobre a lei sobre a qual foi criado, quando você olha para a vida e pergunta, tem alguma coisa errada, né, e começa a tentar perceber e começa a ter essa consciência de que existem leis que governam a vida, que Deus, o Criador, o todo, colocou ali leis que regem o funcionamento dessa vida, desse universo 3D, aí sim, aí começa a ser o quê? Um senhor sensato. E começa a dirigir com inteligência as suas energias e ajustar seus pensamentos. Por quê, gente? Porque a criação da realidade está na mente, o que diz a lei do mentalismo. Todo é mente, o universo é mental, ou seja, tudo que é criado aqui na matéria é criado na mente de Deus. E nós, correspondentes de Deus, né, sua imagem e semelhança, também criamos na mente, a nossa realidade. Só que primeiro você pensa, você imagina, você decide o que quer ali na mente, e a outra questão é o quê? A sua energia. Por isso que ele fala de dirigir a sua energia, o seu foco de atenção, os seus sentimentos. Começa a entender que existe a lei de vibração, que essa lei existe, e que diz que tudo vibra, que tudo se move, nada está parado. E que se você está ali com uma vibração de sentimento, o sentimento ele mostra
aonde você está na escala ali vibracional, tá? A gente tem ali as duas polaridades. Eu vou pegar aqui o quadro, ó, para poder mostrar para vocês. Vou fazer aqui rapidinho. E a gente tem lá duas polaridades, tá? Esse é o princípio de polaridade. Nós temos o positivo e o negativo. Positivo, onde a gente quer estar, certo? E negativo é onde a gente está e quer sair. Existem vários graus de vibração que vai nos levando cada vez mais para o nosso desejo realizado. Então, justamente é aí que a gente vai dirigir a nossa energia para o objetivo, para o foco que se tem. Mas se a gente nem sabe que existe vibração, que o sentimento ali de raiva, de desespero, de angústia, ele está mostrando que a gente está para cá e que a gente precisa, de forma inteligente e intencional, levar trocar esse sentimento, sabe? Fazer essa mudança interna de pensamento mais sentimento para outra polaridade, que é a mais de alegria, de amor, de bem-estar, que é ali onde a gente consegue estar numa conexão com o nosso eu superior. São esses sentimentos, essas vibrações são mais congruentes ali de ligação com o nosso eu superior, com a nossa centelha divina. Então, se a gente não faz aí, não tem essa noção, que era o que eu era uma sem noção nenhuma. Eu lia a Bíblia, ó, tá aqui comigo a Bíblia, ó, tá, gente, minha Bíblia linda, que eu amo essa Bíbliazinha aqui, e eu era uma exata sem noção, porque eu não entendia o princípio por trás, eu não entendia a lei por trás, eu não sabia como colocar aquela lei em prática, aquele princípio, eu nem sabia que tinha o princípio. E aí, como é que eu ia saber qual era a ação para pôr o princípio em prática? Não é verdade? Então, quando a gente entende tudo isso, a gente, de forma ali inteligente, de forma consciente, consegue dirigir, ajustar os pensamentos. Quando eu digo ajustar os pensamentos, é as crenças, o que você acredita sobre aquilo ali, tá? Por quê? Não é um pensamento qualquer que vem na mente, a gente tem 1 milhão de pensamentos aí que vão acontecendo, né? Quando a gente faz aí, vai meditar, a gente vai lá, fica quieto, se aquieta, fica quietinho, a gente vê o quanto de pensamentos nada a ver até que vem, né? Então, não é isso que eu estou falando, do pensamento, desses pensamentos vagos em si, mas sim naquela crença que está lá no subconsciente, que traz da sua memória pensamentos repetidos sobre aí, por exemplo, sobre o relacionamento amoroso, sobre homens, sobre dinheiro. Aquilo ali fica ali vindo, sabe? Porque quando vou dar um exemplo bem prático disso, sobre crença limitante, tá? Quando você está aí querendo comprar o seu carro, né? Você está colocando a meta de comprar o seu carro de tal modelo até tal tempo, mas você tem uma crença lá dentro de você que você não é capaz, que você não consegue. Então, isso tudo passa pela sua cabeça. Por quê? É uma crença que existe lá na sua mente subconsciente. Está lá instalado no seu software de programação, né? Que é a mente subconsciente, ela é um piloto automático, uma programação que está lá, que vai ser executada independente de qualquer coisa, independente do que você diga que quer. E lá está dizendo que você não pode, você não é capaz. Então sempre vem pensamentos sabotadores, né? Mas eu não consigo, mas eu sou um zero à esquerda, mas não dá mesmo, as coisas sempre são difíceis para mim. Tá entendendo? Olha os pensamentos, mas esses pensamentos têm a ver com uma crença, tá? Por isso que ele fala aqui da questão sobre a lei que o é criado, e lá na mente, essa mente consciente, mente subconsciente, ela aí funciona com a lei de gênero, que é a lei da criação, a lei que faz ali as coisas acontecerem, né? Que a mente consciente é essa mente que dá comandos para a mente subconsciente, bota uma programação lá na mente subconsciente, né? É a mente masculina, e a mente feminina, que é aí, né, o princípio do gênero feminino, que
que é a mente subconsciente, ela recebe, ela frutifica aquilo ali, ela vai gerando aquilo ali, gerando pensamentos e ações, né, e eventos que compartilhem daquela sementinha que está ali plantada, que foi plantada e regada ali no solo da mente subconsciente. Então, existem leis sobre a qual a nossa mente também opera. Não é só o físico, né? Inclusive o plano espiritual, mental e físico não é algo separado, não é algo que é um diferente do outro, tá? Eles só se modificam em graus de vibração. Ele vem falando aqui que esse é o senhorio consciente. Quando a gente começa a entender, sabe? Quando o homem descobre dentro de si mesmo as leis do pensamento, ou seja, a lei do mentalismo. Entende? As leis que governam os pensamentos, que não é só a lei do mentalismo, essa é a lei com a qual a gente foi criado. Primeiro, tudo é criado na mente, mas existem outras leis, né? Lei de correspondência, lei de vibração, lei de ritmo, lei de polaridade, lei de causa e efeito, lei de gênero, todas elas ocorrendo ali no pensamento, na mente, num plano, no mundo mental, que gera o visual. O invisível gera o visível, tá? Tudo que é criado aqui, ele já existe no invisível. Ele toma forma, mas ele já existe no invisível. E como que você vai acessar o seu tesouro interior? Né? Jesus disse na Bíblia que o reino dos céus está dentro de vós. Então, você tem aí um tesouro, um reino dentro de você. E como que você vai acessar? Só através de grande procura e mineração é possível encontrar ouro e diamantes, e todas as verdades ligadas ao seu ser podem ser encontradas pelo homem se ele explorar em profundidade a mina de sua alma e se observar, controlar e alterar seus pensamentos. Essa é a forma que você consegue, sabe, acessar o seu tesouro interior. Se observando ali, observando seus sentimentos e o que você está pensando, e observando, inclusive, o que está acontecendo na sua realidade, porque elas mostram exatamente a crença que você tem, e aí segue-se padrões de pensamentos, controlar isso, aprender a controlar e alterar esses pensamentos, né? De você ir de uma polaridade de crença, de acreditar, de pensar, de jeito de pensar, para outra. Isso vai fazer você modificar, você conseguir acessar o tesouro interior que você tem. É só através disso que a gente consegue acessar, né? Isso tem a ver com autoconhecimento, né, gente? E aqui ele continua. Rastreando-lhes os efeitos sobre si próprio. Lembra que o que a gente vai pensando e fazendo vai tomando forma aqui na matéria? Então, rastreando-lhes os efeitos sobre si próprio e sobre os outros, sobre sua vida e circunstâncias, ligando causa e efeito. Causa e efeito, matéria. Por meio de um paciente exercício e da investigação e utilizando cada experiência. Mesmo a mais trivial, a coisa mais bobinha que você acha que seja, tem uma causa. Começa a investigar, começa a prestar atenção, a pensar sobre isso. Olhar mais com esse olhar mais minucioso das leis, que você vai entender cada ocorrência cotidiana como um meio de obter o conhecimento de si mesmo, que é compreensão, sabedoria e poder. Acabará infalivelmente por provar que ele é construtor do seu próprio caráter, o modelador de sua vida e o edificador do seu destino. Nessa direção e em nenhuma outra é que nos aponta a lei absoluta, a qual aquele que busca achará, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Tem esse versículo na Bíblia, pois só pela paciência, pela prática e incessante insistência
pode o homem transpor a porta do templo do conhecimento. Olha que legal. No Kybalion também fala sobre abrir essa porta do templo do conhecimento, que é o conhecimento interno de si mesmo, de conseguir se ver internamente, sabe? Em qual vibração você está, se enxergar ali, aonde você está na escala de vibração, sabe? É reconhecer o sentimento que está tendo ali. É sentimento de frustração que você está, de raiva, de medo? É sentimento de paz, de felicidade, de abundância? Isso te mostra onde na escala da vida você está. E o que você está vivendo ali, ele é só um efeito, né? O que está aqui, que você consegue ou não consegue na matéria, né? Materializar aqui no mundo físico, é só te mostrando, é um efeito te mostrando que tem uma causa ali dentro de você. Mas, gente, esses conhecimentos, esses conceitos, até uns 3 anos atrás, eu nem tinha. Eu nem sabia que nada disso existia, sabe? Eu achava que tudo era obra, mais ou menos, tá, gente? Sendo uma pessoa cristã, eu achava que não, que eu acreditava que era Deus e tudo mais, mas como eu não entendia que existia uma causa por trás, que existem leis para ser obedecidas, basicamente, querendo ou não, de forma inconsciente, eu estava acreditando que em destino. Eu estava acreditando em destino, né? Que as coisas acontecem pela vontade de Deus, a vida é assim mesmo. Como que a gente vai ter aí desejos atendidos, pedidos realizados, né? Como a gente vai acessar esse tesouro interior? Como acessar o tesouro interior? Sabe, o tesouro que a gente já tem dentro de nós mesmos. Muitas pessoas até falam, o que é seu, ninguém tira, ninguém toma. E é verdade, porque já está dentro de você. Como Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós. Você tem um tesouro interior. Tudo que você necessita já está dentro de você. Mas se você não tiver consciência de que existem leis sobre a qual nós fomos criados e que tudo o que existe na matéria, no universo, também é criado, e se você não souber operar essas leis, você não obedecer essas leis, entender que é necessário esse processo para a nossa evolução, expansão da consciência, que mesmo, né, sabendo que aqui não é a realidade última, que aqui ao mesmo tempo que é real, não é real, comparado com Deus, com todo, que só Deus é a realidade, né? É realmente real. Por quê? Tudo aqui é passageiro. Tem um tempo, um ciclo de existência aí, segundo a lei do ritmo. Mas isso não significa que não está acontecendo. Também é verdade. Eu espero realmente que esse estudo, que essa leitura aqui, consiga te ajudar a acessar o tesouro interior que você tem. Eu espero de verdade que isso te ajude aí na sua caminhada de expansão da consciência. Um super beijo e eu te espero no nosso próximo estudo.